Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa semanal Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e hoje vamos aí falar sobre um tema que é bem relevante na atualidade, principalmente para aquelas pessoas que estudam administração, que trabalham na área de marketing, publicidade, pessoal de agência. Vamos falar sobre o tema novo perfil de consumidor. E para isso, nós temos aqui a oportunidade de ter presente no nosso programa hoje a professora Mariana Monfort. Professora, muito obrigado pela presença. Obrigada, professora Aquiles, pelo convite. É uma satisfação estar com vocês hoje. A professora Mariana Monfort, ela atualmente é professora do Grupo Uniter, trabalha na tutoria de alguns cursos, atende diretamente alguns alunos do ensino à distância, vocês já devem conhecê-la aí de algumas disciplinas. E eu vou falar um pouquinho sobre a formação, né, do nosso convidado. Eu sempre destaco aqui com quem você está falando para você saber, né, o que perguntar depois, porque muitas pessoas que assistem o programa acabam entrando em contato depois para saber um pouco mais sobre os assuntos através das nossas redes sociais, que está passando nesse momento embaixo da sua tela, através do nosso site, que é o www.tendenciemercado.com.br e através dos e-mails e contatos que nós fornecemos aí, né, durante o programa. Ok? A professora Mariana Monfort, ela é graduada em administração, ela tem mestrado em administração com ênfase em estratégias de marketing e comportamento do consumidor, é doutoranda em administração, autora de vários artigos, dentre os quais, né, destacamos o artigo, foi a única brasileira a publicar no Congresso norte-americano realizado em Chicago, da Association of Consumer Research, é autora da obra Marketing de Relacionamento, Como Construir e Manter um Relacionamento Lucrativo, e autora da obra também do livro Satisfação de Consumidor de Serviços Hoteleiros. Então nós estamos em boas mãos aí no que diz respeito a falar sobre comportamento do consumidor. É uma das maiores referências, apesar da pouca idade, ela é uma das maiores referências aí no Brasil em relação ao comportamento do consumidor. Vamos lá então, professor, vamos explorar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, até porque o objetivo do programa, a professora já sabe, é ajudar as pessoas a escolher uma nova profissão, escolher um novo curso, direcionar a sua carreira. Então essa é a ideia. Vamos começar nesse primeiro bloco falando sobre consumidor infantil, né? Se nós falarmos de novo consumidor, essas crianças, novos bebês, antigamente nós falávamos do baby boomer, geração X, Y, Z, todas elas. Esse novo consumidor, ele está influenciando mais, menos? Ele é levado em consideração na hora de elaborar uma propaganda, uma estratégia de comunicação? Como funciona isso? Professor Aquiles, a gente sabe que esse é um mercado riquíssimo, né? Quando a gente vai falar em novo perfil do consumidor, é inevitável a gente discutir o consumidor infantil. Porque o consumidor infantil ali, o professor Aquiles também sabe que tem uma pequena em casa, né? E a gente sabe o quanto eles afetam, influenciam a tomada de decisão, né? O papel enquanto decisores de compra na família, principalmente. Então, hoje, esse consumidor infantil, ele tem um papel significativo e representativo, muito mais do que no passado, na influência da compra familiar. Por quê? Porque essa criança, né, hoje a gente está falando de um século XXI no qual as famílias trabalham muito, as mães deixam os filhos mais em casa, né, quem cuida do filho normalmente é a babá ou o filho fica na creche, e aí tem uma maior acessibilidade aos meios de comunicação. A gente está falando de uma criança que assiste aí os canais Cartoon, né, os Nickelodeon da vida, a Peppa, né? Peppa, grande Peppa, uma porquinha bem interessante. Bem interessante. Isso, por que surge isso, né? A gente vê que esse movimento, essa tendência, o professor aqui é autor do livro iTrends, né? E essa tendência é muito forte. As crianças, sei lá, 6 meses atrás, eram encantadas pelo Ben 10, pela galinha pintadinha, e aí do nada a gente repara na Peppa e a Peppa já, às vezes, daqui a pouquinho já deixa de ser a Peppa, volta a ser a Monster High, ou então surge uma nova tendência nesse mercado, mas tudo influenciado pelos desenhos, né? Então os desenhos aí infantis, eles são a base desse consumo infantil, porque daí surge a grande variedade de consumo, que é quando a gente vai falar de boneca, não é só boneca, né? Surge as Chiquititas, aí vem as bonecas das Chiquititas, e depois vem a roupa das Chiquititas e a criança quer ter toda essa lógica aí de compra, né, que isso está bem direcionado a essa ligação que a criança busca. O professor está falando da Peppa, né? Eu estou lembrando, eu tenho uma pequena lá, né? 2 anos e meio para 3 anos de idade, ela já passou por algumas fases, né? E não é somente, não percebo que ela
é influenciada só pelo desenho, né? Os desejos e a influência dela acaba sendo muito grande. Eu sempre destaco para os alunos a questão de hoje, como a professora falou, não temos tempo, você acaba suprindo essa falta de atenção, né? Com mais presentinhos, com uma atenção diferenciada. Eu sempre pergunto para os alunos, é legal assim, encaixar esse pensamento nesse momento, assim, quantas vezes você, quando criança, ganhava presente, dependendo da sua idade. Você tem 30, 35 anos, você sabe exatamente do que eu estou falando. Quantas vezes você ganhava presente quando você era criança? Se você tem mais idade, você vai perceber que você ganhava menos presentes ainda. Então, quanto menos idade, mais presente você ganhava. Se você perguntar para o seu filho adolescente, para quem tem filho adolescente, ele ganhava uma quantidade interessante. Você, com 30 anos, você vai falar, não, ganhava pouco. Com 40, 50 anos, a pessoa que está assistindo vai falar, não ganhava nada. Eu tinha que fazer meus próprios brinquedos, minha mãe falava, meu pai falava, eu tinha que fazer meus brinquedos, carrinho de rolemã, aquela coisa toda. E se você falar carrinho de rolemã hoje, muitos nem sabem o que é o carrinho de rolemã. Sim. Mas era uma outra época e nós estamos falando de 20, 30 anos. Então, hoje, nós temos menos tempo, acabamos mimando mais as crianças em relação ao consumidor anterior. E quando a professora falou da Pepa, eu destaco aí o Patati Patatá, né? E se você buscar na sua memória, você vai lembrar do Teletubbies, né? Sim. Cada um representa, presumo, um segmento, de 0 a 6 anos, de 7 a tantos anos. A pessoa falou do Ben 10, os meninos, Monster High, as meninas, né, um pouquinho aí, acho que uns 5, 6 anos e tal. Isso é segmentação. Então nós observamos a segmentação, podemos afirmar que nós observamos, através do marketing infantil, consumidor infantil, uma segmentação. E essas crianças influenciam nas compras. Confere? Exatamente, é uma segmentação muito forte, né, professora Aquiles? Como não se observava no passado. A gente brincava, eu lembro na minha infância ainda, era bolinha de gude, a gente ia naquelas máquinas, ele vai achar graça, mas é verdade. A gente ia nas máquinas de 50 centavos e pegava, era o máximo brincar com aquelas bolinhas que pulavam, bolinha pula-pula. Hoje não existe mais isso, a gente já está tratando de um novo segmento muito bem delimitado e muito bem definido no consumo infantil. E essa criança, esse bebê, né, esse consumidor infantil, eu percebo que ele tem uma voz muito forte. Então, assim, quando nós falamos, eu falo isso em sala de aula, os alunos falam, mas como assim uma criança vai influenciar? Podemos afirmar, por exemplo, que uma criança influencia a compra de um carro? É possível? É possível. Como que é feito isso na tua visão? Assim, como que ela consegue influenciar a compra de um carro ou a escolha de uma viagem? Como que a criança... Qual é o papel dela nesse momento, no dia a dia da família? E não digo só que as crianças têm esse papel ativo, sabe, professora Aquiles? O consumidor em si, ele tem um papel, a gente observa nesse século XXI, de um papel ativo nesse mercado. Ele deixa de ser passivo e apenas receber, e a gente entra até em outros assuntos, né? Ele deixa de receber as informações das empresas para co-criar junto com a empresa. Então surge aí uma palavrinha de ordem, que é a co-criação e a inovação dentro dos processos organizacionais. Então, quando a gente fala em co-criar, o que é isso? A batata Ruffles, por exemplo, que ela foi lá e disse para o consumidor dela, né? Faça um sabor junto comigo. Que Ruffles você quer comer? E aí o consumidor lá sugeriu yakisoba, e aí criaram uma Ruffles yakisoba. A Fanta trabalhou com isso também há um tempo atrás. Que sabor você deseja na sua Fanta? Então, não é só o consumidor infantil. Mas quando a gente fala de consumidor infantil e a questão da escolha que ele tem nesse mercado, a escolha de carro. O professor Eliseu mesmo, ele também tem criança, é um outro professor da casa, um professor de marketing, ele comentava um tempo atrás como ele queria um carro esportivo, mas ele tem 2 bebês, então ele teve que repensar o seu processo para ter um carro maior, uma SUV, um carro que comporta 2 cadeirinhas infantis. Porta-mala razoável. Porta-mala bastante razoável, para a mulher encher quando vai carregar, as crianças vão fazer uma viagem para caber muitas malas. Então ele deixou aquele gosto que antes era de um homem que queria um carro esportivo, de uma ostentação ali, para ter um carro de família, que é um carro sedã. Então a gente observa esse movimento. Quando tem uma criança na família, o carro deixa de ser aquele carro hatch para se tornar um carro sedã com um grande porta-mala e um bom espaço interno aí para a cadeirinha infantil. Mas por que a criança influencia? Porque ela não só está aí no dia a dia lidando com a mídia em si, que tem um papel muito forte, e aí hoje a gente está essa semana, na verdade, com a Vogue, a revista Vogue, um caso assim que está em um escândalo aí no momento, que ela fez um editorial com crianças, expondo aí a sexualidade das crianças.
Então isso a Vogue vai responder provavelmente por isso, mas o que isso quer dizer? A que ponto chegou esse mercado infantil, né? As crianças, elas estão aí suscetíveis à mídia, e não só, e entre elas são um grupo de referência como qualquer outro consumidor. Né? Uma chega para outra e fala, olha, eu fui para Disney nessas férias. Eu fui para Disney, a outra quer ir para Disney, nem sabe o que é Disney, mas ela quer ir porque a amiguinha foi. Né? E ela quer um celular porque a amiguinha tem, porque o pai da amiguinha resolve, né, presentear para resolver o problema de não dar atenção para o filho, e aí a outra também quer porque a amiguinha tem. Então a gente observa que esses grupos de referência, as crianças são muito suscetíveis porque elas são influenciáveis, né? E aí elas realmente isso impacta nesse consumo infantil. Quando nós falamos sobre suprir uma certa falta, claro, você deve estar pensando assim, poxa, o filho é meu, né? Eu faço o que eu achar mais interessante. A ideia da entrevista ou de uma aula de marketing, quando você estiver em um curso, não é falar como você deve, né, educar seus filhos, mas é só destacar o seguinte, você perceber isso, que muitas vezes, como já disse, você presenteia quantas vezes você quiser ao seu filho, mas muitas vezes, pelo simples fato, e eu percebo isso nos cursos presenciais, eu pergunto para as meninas, geralmente, assim, 9, 10 horas da noite, estão acabando a aula, assim, elas começam a se agitar para ir embora, eu falo, pessoal, vamos ficar até às 11. Porque, vamos ficar conversando, tal. Não, tem que atender meu filho, tem que fazer isso. Daí eu falo para elas assim, mas você deveria estar fazendo isso desde as 6 da tarde, você não trabalhou até às 6? Mas eu estou estudando. Lógico, por que você está estudando? Para dar um futuro melhor para o seu filho. Mas automaticamente, né, para dar um futuro melhor para o seu filho, você está cortando uma relação que você teria mais próximo do seu filho se você estivesse com ele agora, concorda? E você não se sente, eu falo para elas, para elas e para os pais também, né? Você não se sente um pouco culpado por isso? Todas falam, nossa, mas eu sou muito culpado. Aí eu tenho que segurar a onda para eles não desistirem do curso, né? Não é para desistir do curso. É só para você entender que você, ao se sentir culpado, se você sair da faculdade para abastecer o carro, você vai aproveitar e comprar um chocolatinho para levar para o seu filho. Para fazer um agrado, porque você está se culpando, você não percebe isso, mas está se culpando pela sua ausência. Então é a psicologia do consumidor, é a influência nesse sentido. Então é legal perceber dessa maneira. E não só isso, professor Aquiles, como eu convido a todos também, a gente tem no YouTube um vídeo, né? É um documentário, na verdade, de uns 30 minutos, né? Mas não precisa assistir o documentário todo, mas o início já é bastante interessante, da TV Cultura, no qual ela vai colocar o consumo infantil. É só procurar no YouTube e vocês vão ver as crianças descrevendo. Os pesquisadores foram nas crianças, fizeram grupos foco, né? Grupo de foco que a gente chama, que são entrevistas com as crianças para perguntar o que é o consumo para você, o que é celular. E aí tem uma menina que ela conta, eu queria uma lancha, né? Só. Eu queria um jet ski, e o que aconteceu? A mãe dela comprou o jet ski para ela. E era uma família humilde, mostrou a casa da menina, ela morava em São Paulo, uma típica favela, e tinha um jet ski no quintal da casa. Para que ela queria um jet ski? Não tinha nenhum de usar, mas ela queria e a mãe foi lá e deu. Né? Então aí a gente observa e é assustador. Quando eu passei esse vídeo, né, nas turmas do MBA, na instituição, o que aconteceu? Os alunos ficaram tão chocados que no outro dia uma galera não foi na aula. Né? Eles ficaram chocados de visualizar isso porque eles se identificaram justamente com essa situação do parar no posto, comprar um chocolatinho e levar para o filho. Não que isso seja errado, e a nossa discussão não é essa, a gente não está entrando nessa seara, mas é só para a gente mostrar o quanto o consumo infantil ele está crescendo, o quanto as crianças estão suscetíveis a isso, né? E o nosso papel enquanto gestores organizacionais, e aí eu estou falando para os nossos alunos gestores, né? Ou enquanto consumidores, é entender que o mercado está aí para oferecer. O marketing em si, algumas pessoas discordam de mim, mas a gente não cria necessidades, professor Aquiles. A gente desenvolve e desperta necessidades latentes no consumidor. É algo que já está ali. Como assim, professora? Celular. Ninguém sabia que queria um celular, ninguém chegou e falou, eu quero um celular. Não, eu tinha uma necessidade, todos nós tínhamos, de conversar quando você não estava em casa, né, de se comunicar. E aí o que acontece? Essa necessidade de comunicação aliada à distância faz com que uma pessoa vai captar essa necessidade e transformar isso num objeto de consumo, que é um celular. E então ele vai se aprimorando e vai surgindo aí até o iPhone 6 que foi lançado essa semana, né, que está aí recentemente sendo lançado.
Mas o que é isso? Isso tudo, na verdade, é despertar de desejos no consumidor. É a gente descobrir algo, alguma oportunidade e explorar essa oportunidade. Então, esse é o papel do marketing, né? E vocês, enquanto vai vender para uma criança, é pensar em ter um pouquinho aí daquilo que a gente fala, né? De ética no consumo para não explorar de uma forma negativa esse consumo, como, por exemplo, através de um catálogo que vai explorar a sexualidade de crianças, que isso não é algo ético a ser feito. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer aí, porque as crianças realmente são um mercado incrível de consumo. Antes do nosso pequeno intervalo, gostaria de chamar a atenção a essa questão da publicação da revista. Eu poderia postar todas as fichas que ela fez isso sabendo que não deveria fazer e que iria gerar exatamente isso, que é um buzz marketing, um buchicho. Então o mundo inteiro está falando sobre isso hoje. Então eles devem, eu imagino, não posso provar, mas eu imagino que eles tenham feito, bom, qual vai ser o custo de uma possível multa ou retirada ou reclamação em relação a isso e o que vai gerar de... E vale a pena, né? A mídia espontânea. Exatamente, o mundo inteiro está falando. Só hoje, nós estamos aí em setembro, a professora até falou do iPhone 6, é tão rápido o mercado que nós estamos em setembro de 2014, se você assistir essa entrevista em setembro de 2015, vai estar falando, mas iPhone 6 já era, né? É muito rápido. Mas enfim, é só para entender que essa questão aí, muitas vezes, eles pensam no que pode gerar de buchicho em relação a isso. É um assunto bem interessante também, relativo ao marketing. Vamos a um breve intervalo para que você fique sabendo algumas novidades. Não saia, não desista, né? Anote todas as informações que você considera interessante. Voltamos daqui a pouquinho. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Ninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Ninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Olá, voltamos então para o segundo bloco do nosso programa Tendência e Mercado. Chamo mais uma vez a sua atenção para passar a informação seguinte.
Embaixo da tela você tem o site www.tendenciamercado.com.br, tem também o endereço de Twitter, você tem algumas opções, alguns sites, alguns links que nós citamos aqui durante a entrevista, serão disponibilizados para você aí durante todo o processo da entrevista. No primeiro bloco de 15 minutos e também no segundo bloco você pode anotar aí. Não conseguiu anotar, por algum motivo, entre em contato via e-mail no nosso site, nós passamos tudo que foi falado aqui para você, inclusive o contato com os nossos entrevistados. Vamos voltar a falar com a professora Mariana Monfort, agora sobre um assunto, nós falamos no primeiro bloco sobre o consumidor infantil, para dar uma ideia. Nesse segundo bloco, o foco é mais voltado para o consumidor verde. Os Hulks, o que é isso? O pessoal está virando Hulk, está todo mundo verde, todo mundo torcendo para o Palmeiras, para o Coxa, o que está acontecendo? A tendência do marketing ambiental, do marketing verde, esse tipo de coisa, na sua concepção, isso é real? É modismo? Veio para ficar ou não? Como é que funciona esse mercado para aquelas pessoas que gostariam de saber um pouquinho mais sobre isso? Na verdade, professor Aquiles, aí a gente tem um dilema, Hoje a gente está falando de dois temas polêmicos, que é o consumo infantil e o consumo verde. O consumo verde ele é um tema muito polêmico porque grande parte do papel desempenhado pelas empresas é um papel, na verdade, de moda. Eu quero plantar árvores, para poder resolver a minha culpa social, minha culpa ambiental e acho que isso vai resolver todos os problemas do mundo. Ou o consumidor que diz ser um consumidor verde, mas na verdade nada mais é do que um eco-chato. E não sou eu que estou estabelecendo esse termo, mas é um termo da literatura para os eco-chatos. Por quê? Porque ele acha que o fato dele apenas não ter carro para não gastar lá o CO2 através da gasolina já resolve todos os problemas universais, e não é o caso. A pessoa às vezes não tem carro, mas ela está de qualquer forma andando de ônibus, que é um instrumento que também gasta, um veículo que também gasta aí a sua cota de CO2 e polui o ambiente. Ou ela vai ter que andar de avião em algum momento da vida, o avião polui muito mais do que um carro poluiria. Ao mesmo tempo a pessoa resolve, vou comer produtos orgânicos porque daí ele tem uma menor poluição, é tudo natural. Mas aí, ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, ela está usando uma jaqueta de couro, que um animal teve que ser morto para ela poder usar aquilo. Então o que a gente observa muito hoje nesse perfil desse novo consumidor verde é um pouco de inconsistência, professora Aquiles, de não saber aquilo que ele está consumindo. E esse consumidor ele não tem a consciência, a gente fala em nível de informação, nem da leitura de embalagem de produto, porque as embalagens mesmo, elas já trazem essa questão do que é um produto verde, 100% biodegradável. E aí a gente está em outra questão bem interessante, que é o quanto as empresas e o papel dessas empresas e muitas vezes omitir informação, ou colocar uma informação que não é verdade, o produto é livre de CFC. Todos os produtos são obrigados a serem livres de CFC, de clorofluorcarboneto, carbono. Por quê? Isso já é uma lei que está estabelecida no mercado. Então não é algo que o marketing da empresa, e quando eu falo marketing é pejorativamente, porque marketing é um composto, produto, preço, praça e promoção, a gente tem uma gestão de composto, mas a promoção dentro da empresa, a publicidade, vende aquele produto sem esse CFC. Quando na verdade isso é óbvio, isso já está embutido. É a mesma coisa que você querer dizer que o produto tem qualidade. Vou vender porque tem qualidade. Qualidade todo produto tem que ter. Isso não é atributo ganhador de pedido em momento nenhum para a empresa. É como se fosse um horário eleitoral e o político falar, eu sou honesto, mas é óbvio que tem que ser honesto. E tem que ser honesto. Nem em casa, que tem que ser honesto. E a gente observa muito isso, na verdade, é um grande problema que eu enfrento quando a gente vai prestar consultoria para as empresas, principalmente micro e pequena empresa. Os empresários chegam e falam, não, mas o que seu produto tem de diferente? Eu pergunto, meu produto tem qualidade. É uma qualidade ímpar. Gente, a qualidade não é mais nenhuma espécie de diferencial de produto, Então vamos se atentar nesse sentido. E outro ponto, você consumidor verde que está aí preocupado, lembrem-se sempre, leiam as embalagens, vão procurar informação, não é porque está escrito que o produto é biodegradável que ele realmente é. E aí a gente tem outros vídeos, depois vamos colocar o link para vocês, dos vídeos para vocês assistirem sobre o papel das embalagens, e o quanto a gente está ainda nesse mercado, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos isso já é mais forte, mas no Brasil o quanto a gente ainda está engatinhando nesse mercado verde. Então ainda temos um modismo, respondendo a sua pergunta, mas estamos se encaminhando para um tripé, que é o quê? A responsabilidade não só ambiental, mas financeira
tá? E a responsabilidade social também das organizações. Então, nós, enquanto futuros gestores, aí temos que lembrar sempre que passam por esses três vieses aí as organizações. Nós fizéssemos, professora, um link com o primeiro bloco, né, sobre as crianças, é fácil de perceber essa questão da conscientização. Como, assim, começou como modismo, mas é uma tendência de mercado e veio para ficar, na verdade. Você percebe as crianças cobrando mais dos adultos. Eu já escutei, né, uma sobrinha falando com um certo pai, não vou dizer que é minha sobrinha com o meu cunhado, porque senão vai dar na cara e vai ficar chateado, mas uma sobrinha, uma criança, 7, 8 anos, falando, pai, desliga a torneira enquanto eu escovo o dente. Por que deixa ligado? A geração desse pai não aprendeu isso. Na geração, quando eu ia para o colégio, não tinha essa preocupação de economizar água, de ser ecologicamente correto, de ter esse tipo de pensamento. Já as crianças hoje começam a aprender no colégio e muitas vezes acabam ensinando os pais, é uma característica. Quando nós falamos de consumidor verde, é um consumidor então que tem essa preocupação. Então, um consumidor que ele leva isso em consideração. E pelo que a professora falou, e eu assino embaixo, né, nessa questão de qualidade não é mais um diferencial, é básico. Né? Nós temos hoje um consumidor ávido por mudanças, um consumidor extremamente exigente, um consumidor que tem acesso à informação muito rápido, né? Tem até para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais sobre isso, um livro que foi oferecido pelo próprio Google, foi desenvolvido pelo Google, que fala sobre o momento zero da verdade, o momento zero da compra. Se você digitar lá no Google PDF ou livro em PDF, Momento Zero da Compra, ele foi disponibilizado gratuitamente pelo próprio Google para explicar como esse novo consumidor, ele de um momento em que ele não tem a informação, ele se torna em 10 minutos, 5 minutos, um especialista sobre o assunto. Então é um novo perfil e dentre eles nós encaixamos aí o consumidor verde que tem essa preocupação. O que nós podemos observar também, professor, eu quero saber a tua opinião em relação, nós falamos das pessoas, né? O consumidor, aquela pessoa, conheço pessoas que só andam de bicicleta, como, né? Deus que, como diria minha tia, Deus que ajude, continue assim, tem que ser, saúde, aquela coisa toda, né? Mas a minha preocupação maior talvez seja focada nas empresas. Porque eu imagino, pode ser um equívoco meu, mas eu imagino que as empresas elas acabam maquiando alguma situação para parecer verde. Qual que seria o maior erro cometido por essas empresas nos dias atuais que a professora pode identificar ou até indicar para as pessoas que estão assistindo para perceberem isso nas propagandas ou até mesmo no dia a dia? O maior erro é aquilo que eu já tinha até comentado dos CFCs, né? O que a gente chama quando o professor fala esses erros, a maquiagem verde, né? Isso tem um nome em português, é maquiagem verde, e em inglês a gente fala greenwashing, que é a lavagem cerebral verde que as empresas fazem na cabeça aí do cliente, né, do seu cliente final, que é quando ela vai propor nas embalagens inverdades, né, vai afirmar inverdades na embalagem, quer dizer que o produto é totalmente natural, quando na verdade não é, pode até ser que uma etapa do processo seja natural. Calças leves, a gente sabe que elas usam, se eu não me engano, 90% a menos de água do que as outras calças, tá? Mas é naquela etapa de lavagem da calça. Será que em todo o processo esse produto ele é realmente menos poluente para o ambiente? Como que é o descarte de uma calça? Né? E a gente entra em umas discussões que a gente não tem ainda, né, essa habilidade aí, principalmente no Brasil, quando a gente fala de ciclo de vida de produto, do descarte final dos produtos, tá? Mas retomando o assunto na questão de sempre leiam as embalagens, o que eu vou dizer? Se informem, estamos no momento zero da verdade, como o professor Aquiles falou. Hoje todos nós temos os nossos celulares, os nossos iPhones, né, os smartphones, e você pode procurar. Então, olhou uma embalagem de produto, se você realmente é um consumidor, e aí é o destaque, consumidores verdes, eles são consumidores que buscam mais informações antes de tomar uma decisão. Então, eles pesquisam mais. Tá? Então, nesse momento, é interessante que você busque informação antes de adquirir um produto, porque muitas vezes e diversas vezes, aquilo que está na embalagem não corresponde com a realidade do produto. Não basta, então, professora, ter uma embalagem verde, bonitinha, com uma folhinha bem bacaninha, dizendo que é ecológico, que isso não caracteriza. Não caracteriza. Não basta a empresa também plantar árvore e achar que está aí resolvendo todos os problemas ambientais, né? A cota dela, não, vou plantar ali 100 eucaliptos, porque daí cumpri com a minha cota para o ambiente.
gente, vamos despertar que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Quando a gente fala em Zara, hoje é o maior exemplo aí a Zara com um trabalho escravo que já foi comprovada. A Zara veio a público em março de 2014, em maio também, afirmando que realmente ela tem trabalho escravo, né? Os bolivianos que estão trabalhando, né, aqui em São Paulo, ela tem as suas subsidiárias e ela realmente afirmou, olha, eu tenho trabalho escravo, mas eu vou rever isso, tá? Então, assim, até que ponto isso a gente fala, não é sai do consumo verde, mas entra no consumo sustentável, que está ali linkado também. Tá? Então a gente tem que pesquisar e o consumidor está tão exigente, como o professor Aquiles falou, que ele deixa de comprar em marcas como Zara, M-Officer, né, que são marcas que estão envolvidas aí com escândalos de trabalhos escravos. Esse tema, trabalho escravo, é pesado, né? Ele não pega bem. Mercadologicamente falando, deixe a sua marca bem longe desse termo, tá? Para suprir alguma necessidade de dúvida específica sobre o assunto, como eu já disse, você pode entrar em contato através do www.tendenciamercado.com.br e nós repassamos aí a sua pergunta diretamente para o entrevistado, no caso, a professora Mariana Monfort. Pode falar um pouquinho mais, inclusive passar os links, né, professora? Os artigos que falam sobre essas afirmações sobre o trabalho escravo e outros que foram mencionados. Bom, nós estamos quase finalizando aí o nosso tempo, professora, nesse segundo bloco, mas eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, nós podemos hoje, né, identificar algumas empresas que realmente praticam o marketing verde de forma efetiva, assim, por exemplo, dizer essa empresa, né, nós não combinamos nada, inclusive, sobre Sim. isso, né? Mas assim, existe alguma, vem à sua memória uma empresa, ou é tão difícil realizar o marketing verde efetivo? E o que é o marketing verde para que as empresas que estão assistindo possam fazer? Mas a gente consegue elencar, a Coca-Cola fez isso muito bem, a Shell, a Ipiranga, ou seja, alguém que tenha feito isso. Né? Hoje o maior exemplo é brasileiro, é a Natura. Né? A Natura é um dos maiores exemplos aí de marketing verde. E o que é o marketing verde? É aliar o tripé que eu disse a vocês, o financeiro, o tripé que é o financeiro econômico das empresas, né? Essa sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ecológica e a sustentabilidade social. Então a Natura ela tem esses projetos nesses 3 ramos, que é realmente com algumas sociedades ali, algumas comunidades carentes para trabalhar com o lado social, a sua preocupação ambiental no processo de produção mesmo, dos produtos que a Natura faz, a questão financeira, de ter a preocupação com o lado mesmo é sustentável a ação que ela desenvolve. Então hoje o maior case de sucesso aí, ao meu ver, é a Natura no Brasil. Muito bem, professora. Bom, professor, só tenho a agradecer, foram, né, uns 30 minutos bem proveitosos, né, conseguimos assimilar muita informação. E já fica aqui mais um convite para a gente continuar falando sobre isso e uma outra possibilidade, tá? Então, disponibilizar a agenda do programa para ter contato com a professora, e daí fique à vontade, já está convidada para uma próxima etapa. Muito obrigado pela presença. Obrigado, professor Aquiles, e qualquer dúvida vocês podem enviar para mim no Twitter, @MarianaMonfort. E vai ser um prazer responder a vocês. Ok. Esse Twitter, assim como o Twitter do programa, como o link que eu mencionei para vocês, o site, desculpa, que eu mencionei para vocês várias vezes, ele aparece ali para você, tá? Perdeu alguma coisa, tem alguma sugestão, reclamação, qualquer coisa, até elogio, se você quiser, você pode fazer, no nosso site www.tendenciamercado.com.br. Ficamos por aqui, nos encontramos na próxima semana com mais um programa. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.